diria que estudar em primeiro lugar, compreender as vantagens e desvantagens das moedas, como por exemplo, a vantagem em ter ouro e a desvantagem em não tê-lo, e o mesmo para prata e Bitcoin. Você deve compreender as vantagens e desvantagens. Isso por si só já vai lhe colocar em outro patamar. Então, o que eu quero dizer é que não custa dinheiro para estudar e, sem sombra de dúvidas, essa é a coisa mais importante a se fazer no início. Então, é por isso que eu recomendo ouro e prata. Estou otimista quanto a essas moedas, mas isso é o que eu compraria. Não significa que você também deve comprar. Então, se você tivesse 200 mil dólares hoje, obviamente, a maior parte focaria nas pratas e no ouro. Mas, no meu caso, eu já acumulei muito dinheiro, então eu comprei Bitcoin recentemente. E antes de comprá-lo, eu tive que estudá-lo. Eu precisava entender como o Bitcoin funcionava. E ouro, no caso, eu comprei minha primeira moeda de ouro em 1972 em Hong Kong. E eu comprei minha primeira moeda de prata em 1964, quando eu tinha 17 anos. Então, eu estou nisso há muito tempo, e é por isso que sou tão otimista quanto a essas moedas. Eu simplesmente amo isso. Eu sou um capitalista. Eu amo o dinheiro. E eu não gosto da economia socialista. Então, existe o dinheiro de Deus, que é o ouro e a prata, e então o dinheiro das pessoas, dólares e afins. No caso do Bitcoin ou criptomoedas cibernéticas, eu realmente acho que é importante, especialmente para caras mais velhos como eu, compreender o mundo criptográfico, porque esse é o novo mundo. Isso está aparecendo agora, e eu era apenas um bilionário do setor imobiliário, e eu percebo que esses caras estão começando a serem eliminados. O mundo está mudando, e precisamos se adaptar quanto a isso. Então, em muitas palavras, há essa batalha hoje, entre os velhos e os jovens, e todos eles têm seus pensamentos quanto a essas moedas, e ninguém está certo ou errado. Você sabe, não existe um cara que goste de dinheiro que não goste de ouro, e o mesmo vale para as criptomoedas, porque esse é o novo dinheiro. E então, existem caras que dizem que as criptomoedas estão indo rumo às suas falências, e existem caras que dizem que as criptomoedas são o futuro. E aqui está um ponto muito crucial. A tecnologia evoluiu tanto a ponto de nos dar realmente tudo aquilo que precisamos. Então, eu uso muito o YouTube. E eu adoro enxergar inúmeros pontos de vista sobre tudo. E esses jovens de hoje em dia, eles são muito inteligentes. E então, eu tenho uma visão muito otimista quanto a essas criptomoedas no geral. Eu realmente acredito que o mundo está mudando e tende a seguir este ponto. E você sabe, os caras mais velhos têm a mente fechada para o mundo dos jovens. Sempre foi assim. E eu me preocupo para não me tornar um cara desse. Fechar a mente é declarar falência interna. As coisas sempre estão se atualizando. E eu procurei dar uma olhada nesse mundo de criptografia. Então, não é nenhum segredo. Se você imprime muito dinheiro, a moeda fica muito grande e isso se torna uma bolha. Também não é segredo que, em um alto nível de endividamento corporativo, o saldo do sistema, tudo isso fica fora do controle. Agora, se isso está acontecendo e eu não quero perder meu tempo com isso, porque não há o que fazer, não temos controle sobre isso, então o que eu faço? Eu procuro dinheiro sólido, o dinheiro real, aquele dinheiro que de fato não vai se desvalorizar em minhas mãos. E então, seja ouro, prata ou Bitcoin, todos eles contêm esses aspectos dos princípios do dinheiro sólido. A grande questão é, o ouro, por exemplo. O ouro conta com um histórico de 5.000 anos, já o Bitcoin conta com um histórico de apenas 11 anos. Então, é claro que haverá uma hesitação quanto ao Bitcoin. Porém, até onde eu sei, 11 anos para uma inteligência artificial é muita coisa. No ouro não existe essa inteligência, já no Bitcoin, sim. Então, meu tipo de argumento para as pessoas seria: olhe para a única coisa que lhe dê vantagem. No caso específico do Bitcoin, por exemplo, o mais importante é que há total transparência e verificabilidade do mesmo. Então, você sabe exatamente o quanto existe, o quanto está sendo produzido todos os dias, e isso dá muita clareza para o investidor. E uma hora o Bitcoin não poderá mais ser produzido, existe um limite. Então, isso dá clareza a qualquer pessoa que sabe o que é dinheiro. Então, eu sinto clareza e confiança para dizer que esta criptomoeda se sairá muito bem após toda essa crise financeira mundial. Mas em nenhum momento eu descarto as opções ouro e prata. E sim, apenas adiciono ao meu leque de dinheiro sólido. Então, é por isso que eu converti uma boa parte do meu capital para Bitcoin.
Este foi o meu raciocínio. E agora o sistema está imprimindo trilhões de dólares. O Bitcoin está sendo apertado. Então, os bitcoins estão ficando mais duros e os dólares ficando mais macios. Então, se você pegar a flexibilização quantitativa, isso é literalmente o sistema imprimindo dinheiro e inundando o mercado com mais dólares. E isso cria uma circulação mais fácil da moeda, certo? Agora, o oposto disso seria não fazer isso, não imprimi-lo e jogar no mundo de uma forma tão fácil. E o que não está sendo imprimido e sendo jogado de uma forma fácil no mundo nesse exato momento? Bitcoin. Então, por conta disso, ele se torna uma moeda mais sólida, exclusiva, lei da oferta e demanda. Então, existem 21 milhões de bitcoins que já foram criados. No início, 50 deles foram distribuídos para o fortalecimento circulante que foi programaticamente cortado pela metade 4 anos depois. Então, depois de 4 anos de 50 Bitcoin a cada 10 minutos, ele foi cortado para 25 a cada 10 minutos. Em seguida, passou por mais 4 anos e depois foi cortado para 12. E depois foi cortado para 12,5 a cada 10 minutos. E apenas no início de maio deste ano, passou de 12,5 para 6,25. Então, antes desse ano, havia 1.800 bitcoins sendo criados por dia. E então, começou a entrar no fortalecimento circulante e agora são apenas 900. Então, se você pensar sobre o oposto de flexibilização quantitativa, a moeda fica forte quando endurecimento quantitativo acontece. E nesse caso, você está obtendo artificialmente. Ou seja, a moeda se tornou um suprimento de limite, que está se tornando cada vez mais difícil de conseguir dia após dia. E assim será enquanto a demanda permanecer. Agora, o valor do dólar americano deve desvalorizar, pelo simples fato de que o sistema vai imprimir trilhões de dólares e jogar no mercado. Agora, qual é a decisão de taxa de juros que vai dar certo nisso tudo? Agora, se pegarmos o Bitcoin, sabemos com 100% de certeza o que vai acontecer na segunda parte, porque ele é programado. Então, ninguém pode pegar esta moeda e simplesmente manipulá-la. E isso em um mundo onde qualquer estação de TV que você ligar, você encontrará inúmeras pessoas discutindo sobre o que o sistema está fazendo e se isso está certo ou errado e blá blá blá. Não há ninguém que pode mudar a programação dessas criptomoedas. Agora, o sistema junto com o banco podem decidir imprimir dinheiro a hora que bem entenderem. E isso acaba com toda a economia. A taxa de juros aumenta e o pobre fica mais pobre. E ninguém tem controle sobre isso, porque é um dinheiro falso. É sobre isso que estou falando todo esse tempo. Isso se chama centralização de poder. Isso é comunismo. Agora, considerando que o Bitcoin, ouro e prata estão lá, eles não estão controlados por ninguém. Então, uma das razões lá atrás para eu começar a comprar ouro foi porque o sistema poderia bagunçar a moeda falsa. E eles podem fazer isso. E é por isso que eu não gosto de dólares. Então, quando eu olho esse cenário, consigo ver solidez nessas criptomoedas. E isso não é uma indicação de compra. Você faz o que você bem entender com o seu dinheiro. É um direito seu, é uma escolha sua. Estou apenas explicando os fatos que, de longe, nunca vão lhe explicar. E sabe, eu tenho amigos, muitos amigos, pessoas influentes. E eu tenho um amigo que me disse recentemente que, nesse exato momento, existem pessoas, 10, 12 no máximo, tomando a decisão por no mínimo 330 milhões de pessoas. E esse jogo eu não quero jogar. Eu jogo o meu jogo. Eu não preciso de pessoas tomando decisões por mim. Eu me sinto capaz o suficiente para tomar minhas próprias decisões, em cima daquilo que eu acredito. E todo mundo deve pensar desta maneira. E quando você olha para algo como o Bitcoin, há um código de computador que foi escrito. Esse código de computador só pode ser alterado se mais de 50% das pessoas na rede concordarem em mudá-lo. Agora, como você sabe, quando você tem milhões e milhões de pessoas e a moeda foge do controle dessas pessoas, quem vai mandar é quem vai ficar com o dinheiro. Isso é um fato. O dólar é uma moeda soberana. É apoiada por uma nação, e cada nação tem sua própria moeda, e todos eles estão manipulando esse direito. Estamos vendo tudo isso nesse exato momento. E então, o que eu acho que vai acontecer com o tempo é que toda moeda será digital. O dólar será digital, o euro será digital, o iene será digital. E então, acontecerá esse nível de política monetária. E eu, pessoalmente,
Acredito que a separação entre Estado e dinheiro se tornará visto como a política monetária superior, como o ouro, por muitas décadas tem sido visto como a reserva superior de valor devido a esses princípios de dinheiro sólidos. E o ponto aqui é que quando isso surgir, quando os Estados Unidos surgirem com o dólar digital, o que acontecerá no mundo? Bom, eu vou continuar não acreditando em nada que venha do governo.